Pensa comigo, qual é o maior inimigo do homem? Para mim, o maior inimigo do homem é a sua própria imaginação em relação às coisas à sua volta. Quando eu digo isso, eu não estou negando o fato de que é possível que exista perigo iminentes lá fora. Mas muito dos perigos iminentes que existem lá fora, os nossos próprios instintos, eles tendem a nos proteger. Por exemplo, cair de um prédio, ou ser atropelado, ou morrer afogado. Então esses são perigos de fato que a gente tem que assim, se precaver, entende? Mas muito daquilo que nós julgamos perigo iminente, muito, eu digo a maior parte da nossa vida, ele é criado na nossa mente. Ele vem das nossas próprias crenças. A gente sabe que o processo ou a mecânica de entender a realidade, ela parte da nossa crença. E as nossas crenças, ela é feita de quê? De um conjunto de informações que a gente imagina. Como nós compreendemos a realidade? Você observa os fenômenos externos a você e você pensa em relação a isso. Não é assim? Não tem como você olhar as coisas e não pensar. Se você olha e não pensa, você não compreende. Quando você olha as coisas lá fora, você pensa naquilo, você imagina aquilo, e conforme aquilo que você aprendeu e conforme a sua crença, seja ela religiosa ou não, você interpreta, você dá um sentido naquilo, não é verdade? Então vem aqui, se nós sabemos que a maneira de nós compreendermos a realidade é desta forma, você concorda comigo que se você pensa mal, como você vai olhar as coisas boas na realidade? Se você pensa haver um possível inimigo lá fora, como você vai ver esse possível inimigo como amigo? Se você já o criou na sua mente como inimigo. Então você percebe que o inimigo, ele nasce primeiramente na nossa mente. E após isso a gente começa a projetar essa ideia de inimigo lá fora. E geralmente os nossos inimigos, quem são? São as pessoas que não comungam na nossa visão de mundo, que não acreditam nas mesmas coisas que a gente acredita, que não processam os mesmos ideais que nós processamos. Tão logo se eles não são igual a gente, eles não pertencem aos nossos grupos. E se eles não pertencem aos nossos grupos, eles nos oferecem ameaça, eles são pessoas perigosas, eles são os meus inimigos. Então tudo isso é oriundo de maus pensamentos. Hamed, ele vai dizer que a beleza, ela não pode estar somente nas flores, mas ela também deve estar nos olhos de quem está admirando. Entende? Então, se você pensa mal, como é que você pode ver coisas boas? Se você pensa num possível inimigo lá fora, como é que você pode enxergar as coisas além dessa possível ameaça? Entende? A gente vive muito isso hoje. Essas paranoias, essa síndrome de perseguição, essa síndrome de que existe um inimigo ao nosso derredor e que está o tempo todo querendo ver o nosso mal. Você quer ver um exemplo muito claro? Existem pessoas que acreditam que existam demônios escondidos em panelas dentro de suas casas, no guarda-comida, ou demônios escondidos debaixo da cama ou atrás da porta. Só que, sem negar muito o processo da realidade, quando foram as vezes que você viu um desses demônios dentro do seu guarda-comida, ou atrás da sua porta, ou debaixo da sua cama? Dificilmente a gente vê essas coisas, né? Essa coisa é completamente incomum, né? Quiçá nós víssemos demônios como nós vemos carros, casas, pessoas, árvores, cachorro, gato. Então você acredita que quando eu penso que existe um demônio escondido na minha panela de pressão, mas que eu nunca vi esse demônio, aonde está realmente esse demônio? Aonde que ele está sentado? Na panela em si ou na minha mente? Será que eu não estou criando este diabo na minha mente e projetando esse diabo na panela de pressão? É exemplo. Agora você imagina quando uma multidão de pessoas estão processando esse tipo de pensamento ruim. Isso vira o quê? Uma histeria coletiva. É uma histeria coletiva de síndrome de perseguição. É uma paranoia coletiva, onde todos comungam de uma mesma crença que, no fundo,
não existe. É uma questão de parar um pouco, refrescar a mente e pensar: será que tudo aquilo que eu projeto existe na realidade? Ou será que todo esse mal que eu projeto nas coisas não nasce primeiro em mim e é projetado nas coisas em si? Sirihan, ele diz que dificilmente exista um homem que compreenda as coisas por si, porque a maioria do homem comum, né, incluindo eu, projeta aquilo que acredita nas coisas. Então aquelas coisas, elas se tornam irreais, porque elas deixam de ser aquilo por si e se torna simplesmente a projeção daquilo que eu penso em relação às coisas que eu observo, entende? Então, dando mais ênfase, como vou ver coisas boas se a paranoia e o diabo têm trono na minha mente, reina na minha mente? Jesus, ele já dizia que nós devemos resistir ao diabo, e somente resistindo ao diabo é que ele poderá nos deixar em paz. E como você vai resistir ao diabo se primeiramente você dá vida nele, na sua crença, na sua mente? Então, em tudo nessa vida nós devemos parar, refletir, repensar, não negarmos a realidade nua e crua e vermos até quando nós realmente temos um inimigo real que nos oferece risco à nossa própria vida, e quais são as vezes que esse inimigo ele existe mais em nossas cabeças do que na realidade em si. E isso é muito importante. Eu acho que se a gente quer ter paz, se a gente quer vencer os nossos possíveis inimigos, a gente precisa vencer a nossa própria paranoia, vencer a nossa própria mente. Eu acredito que se exista de fato um diabo, um demônio que faz de tudo para acabar com a vida do homem, esse demônio primeiramente ele vive e reina na mente do próprio homem. E a partir do momento que nós deixarmos de dar ênfase para este mal, deixarmos de dar ênfase para este inimigo, obviamente nós estaremos resistindo a este inimigo, nós estaremos parando de dar vida para este inimigo. E consequentemente, se o inimigo não está aqui na minha mente, lá fora ele deixa de existir, entende? A física quântica e a filosofia, você pega a filosofia pré-socrática, né? As filosofias perenes, todas elas já vêm dizer essa questão da influência da mente do homem em relação à realidade. Não é algo novo, mas a ciência atual, né, dando ênfase na física quântica, na mecânica quântica, ela tem amplamente comprovado em estudos acadêmicos, científicos e em laboratórios que a nossa mente ela altera o padrão da realidade. Então, que fique um alerta. Se você não tem bons pensamentos, não tem como você ver boas coisas no mundo. Se livre um pouco dessas paranoias. Saiba colocar as coisas cada um no seu devido lugar, entendeu? Ouve mais a voz da sua intuição. Ouve a voz da razão, ouve a voz do seu coração. E ouve menos essas paranoias que ficam aí o tempo todo falando pra você e você fica o tempo todo assustado, com medo de viver, com medo de morrer, com medo das pessoas, com raiva das pessoas que não têm a mesma visão sua. E tudo isso, eu falo pra você que parte primeiramente aqui. Agora, quando você muda a sua mente, como diz muitos acadêmicos hoje, muitos pensadores, quando você muda a sua mente, consequentemente você muda toda a realidade à sua volta. Então fica aqui um convite: mude a sua mente e por consequência mude a sua realidade. Enfim, paro por aqui. Espero que de alguma forma esse vídeo seja útil para você. Um grande abraço, deixa o seu like maroto aí, que é muito importante pra gente. Compartilhe essa ideia aí com pessoas que você acha que será interessante para elas ouvirem essa reflexão. E é isso, felicidades, e eu aguardo vocês aí no próximo vídeo com mais uma viagem dessas.